O que eu vejo de bom no budismo, eu encontro na filosofia, em variadas linhas, como eu citei, o estoicismo. Se você estudar, você vai ver que é muito parecido com o que o budismo fala. É uma corrente que fala de você não se apegar a nada, é você viver sem depender de nada para você ser feliz, sabe? Você ser feliz com o que você é, você não depender de terceiros, não se apegar a situações boas nem a situações ruins, saber que tudo flui. Então é isso, assim, eu uso a filosofia para fundamentar minha ética e estou feliz com isso. Aí tem as práticas meditativas, que eu sei que muitos budistas praticam, né? Eu acho que todas as correntes É, budistas recomendam a meditação. Ok, fundamental, é. pratico assim. Deixei de praticar, mas já pratiquei muito, muito, muito mesmo. Teve uma época que era todos os dias, era uma. Mas não é aquela meditação de você ficar assim sem pensar, você simplesmente parar o pensamento e deixar rolar. Não. A meditação que eu fazia era uma condução hipnótica. Eu ficava ouvindo áudios no YouTube que induziam você a um relaxamento profundo no corpo e na mente, e aí você ia sendo estimulado a imaginar que você estava descendo uma escada, por exemplo, e chegando lá você descobre coisas novas e você vai, enfim, restaurar coisas que estão quebradas dentro de você e você vai jogar ideias negativas fora. Eu já fiz muito essa autoterapia, né? Quando eu vou na floresta, gosto de meditar em silêncio mesmo, prestando atenção na minha respiração. Então, assim, eu tenho essas práticas e essas crenças também, meditativas e éticas, respectivamente, e eu não sei se um dia eu serei budista, porque é como eu falei, eu tenho uma visão racional das coisas, eu quero que me mostrem com argumentos lógicos aquilo que está sendo falado. Me parece que o budismo não tem isso. O budismo tem uma parte filosófica e uma parte religiosa. Então, eu eu não vejo por que eu abraçar o budismo enquanto tal. Eu abraço esses aspectos que eu falei. Aham. Não, eu entendo. É porque, tipo assim, o Siddhartha Gautama, pelo menos que eu aprendi, ele pregava, mano, que assim, a sua meditação, essa meditação que você tá fazendo, é a meditação para você se tornar Buda, se tornar a consciência, tá ligado? Tipo, você despertar, né? Que é o que eles falam. Então, tipo, eu acredito, eu penso mais nisso. Tipo, cara, você medita tanto na sua vida, porque Siddhartha Gautama meditou não sei quantos dias lá na floresta e ele despertou. Só que não é uma meditação em que você só, tipo assim, não pense em nada. É justamente o que você falou. É uma meditação para você solucionar casos da sua vida, da humanidade, de tudo, tá ligado? Tipo, você entra num relaxamento para solucionar isso, tá ligado? Tipo, eu acho que é isso, pelo menos, que é o que faz você despertar. Eu vou pegar um trecho de um livro budista. Enquanto isso, agora que eu lembrei, fiquei bem curioso sobre a sua posição política. Você disse que você era de extrema esquerda e depois você Ah, mudou. No caso, você achava que a classe trabalhadora tinha que se unir para tomar os meios de produção, para que eles fossem gerenciados em prol da coletividade dos trabalhadores, para que cada um tivesse as suas necessidades supridas. E depois você mudou essa visão, é isso? não, na real eu tenho essa visão até hoje. Eu acho que, tipo assim, é, isso poderia ser um ideal, tá ligado? Só que eu fico, tipo, ainda em dúvida se poderia existir alguma outra alternativa para o capitalismo, entende? Então, tipo, não sei, entendeu? Tipo assim, não sei se o comunismo em si, o socialismo, eles estão certos, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, o, na teoria eu acho muito legal. O problema é quando ele é implementado, tá ligado? Tipo, na questão da China e da Rússia, teve coletivização dos meios de produção, acho que agrícola, se eu não me engano. E isso causa uma fome do caralho, tá ligado? Então, tipo, tem coisas que foram implementadas que eu acho que não deram muito certo. Eu acho que, tipo, poderia ser implementado de uma forma mais do que está escrito ali, tá ligado? Mas sei lá, o ser humano é falho, tá ligado? Então, então assim, mas o equilíbrio que eu falo.
o equilíbrio que eu falo é não tomar um lado. Eu sou comunista, tá ligado? Não. Ou eu sou liberal, sou de direita. Não, mano. Eu acho que assim, eu me considero anticapitalista. Só isso, tá ligado? Eu acho que o capitalismo tá errado. Ou ele precisa acabar, ou ele precisa ser reformulado, entendeu? Acho que é isso. Interessante. Eu concordo com muitas coisas do que você falou. Vou dar uma lida aqui também. É, Mas quero chamar atenção. queria saber, tipo assim, o que que você pode me passar de conhecimento sobre isso? Eu achei bem curioso que aqui ele narra um diálogo do Buda com os seus discípulos e no segundo parágrafo ele diz: Não tenho constantemente vos ensinado que todas as coisas e condições que caracterizam os fenômenos transformadores dos diferentes estados, atributos e condições da mente, independentemente de desenvolvidas, são apenas manifestações da iluminada e verdadeira essência da mente. Você vê que mente está com M maiúsculo aqui. Ou seja, está falando de uma mente una que tem variadas manifestações. Quais são? Todos esses fenômenos, né, da mente com M minúsculo. É uma visão muito próxima da que eu defendo, né? Aí ele fala assim depois, ó, por que tão facilmente esqueceis essa natural, maravilhosa e iluminada mente da mais perfeita pureza, esta misteriosa mente de luz radiante, né? E mente sempre com M maiúsculo aqui. Por que estáis confundidos nas vossas consciências inquisitoras ou ilusórias? Né? Aí ele vai falar que os objetos dos sentidos são concepções, ou melhor, as sensações das formas confundem-se com as concepções ilusórias e arbitrárias dos fenômenos, e dessas falsas concepções dos fenômenos desenvolve-se a consciência, conhecimento do corpo e objetos. E assim, dentro da mente com M minúsculo condicionada, estas confusões de causas e condições, segregando-se em grupos e entrando em contato com os objetos do mundo exterior, fazem despertar o desejo e o medo que dividem a mente e a fazem mergulhar na indulgência ou na ira. Todos vós aceitastes esta ilusória concepção dos fenômenos como sendo a vossa verdadeira mente. Então ele está dizendo assim que o nosso eu é constituído por experiências fenomênicas e essas experiências tendem a nos fazer acreditar nisso, que nós somos essa coisa aqui, sendo que nós somos uma expressão de uma mente com M maiúsculo, e essa mente, ela é perfeitamente pura. Ele define isso como natureza Buda, inclusive, que é a consciência geral, é a existência. Eu acho que é a consciência geral mesmo, tá ligado? Que é a mente como forma única, que é o que você tá falando, né? Uhum. Então, eu fico curioso de tanta gente dizer que o budismo é ateu, porque assim, os budistas não acreditam em milagres, em intervenção sobrenatural, pelo menos pelo que eu vi até hoje. Eu já conversei com budistas, eles realmente me dizem isso. Agora, isso não quer dizer que eles não acreditam em Deus, porque essa mente una que o Buda está falando pode ser entendida como Deus, se você entender que Deus é um ser supremo, base da realidade física. Então, sim. Ah, claro, claro. Eu já interpreto como uma consciência geral, tá ligado? Agora eu entendo a pessoa entender isso como um Deus, né? Alguém superior, divino, enfim. Nos prints seguintes ele vai desenvolver essa ideia, falando exatamente sobre isso, que esse universo aqui é como se fosse uma renderização de um ser supremo. Ele chega a dizer, todos os objetos pertencem ao puro Bode supremo, mas eles têm sido discriminados como fenômenos da vista, do espaço, poder visual, auditivo, etc. É exatamente como um homem com os olhos inflamados que vê duas luas ao mesmo tempo. Como poderá ele dizer qual a verdadeira? Né? Então, assim, a gente vive, segundo o Buda, como caolhos, porque nós não entendemos que tudo é um, tudo é uma unidade. Né? Ele inclusive não defende a questão da dualidade, né? A dualidade é uma ilusão, né? Basicamente. Tudo é um ser, tudo é único, né? Aí, nesse último print, ele conclui a citação da fala do Buda, no finalzinho, se puderes ficar perfeitamente independente destas falsas percepções e de toda a conformidade e não conformidade delas, então terás exterminado todas as causas que conduzem às mortes e aos renascimentos. E além disso, terás atingido o
esclarecimento perfeito, que é o da natureza, onde não há nem morte nem renascimento. Esta é a eterna essência intuitiva, o absoluto, puramente intrínseca, incondicionada ou nirvana. Eu quero falar sobre isso aqui com você, tá? Mas eu só vou fazer um comentário sobre o que o comentarista falou. O autor do livro diz que na lei da originação interdependente, formulada por Gautama Buda, todas as coisas, seres e fenômenos são ilusórios e vazios de substância, visto que não existem por si mesmos, mas apenas se manifestam temporariamente graças a um conjunto de causas e condições favoráveis ao seu aparecimento. E desaparecem, então logo essas condições se transformam. Essa ideia de ausência da substância própria é aplicada a todos os fatos da vida humana e a todos os fenômenos, inclusive aos psíquicos sutis e aos problemas da iluminação e da ignorância, que são também considerados ilusórios ou vazios, pois dependem um do outro. Assim, só se pode falar em iluminação em oposição a uma ignorância a ser extirpada. E aí depois ele fala, né? Esse nosso mundo e o que chamamos nossa personalidade são formações mentais e ilusórias, o que, no entanto, não significa que sejam irreais. O corpo que nós criamos não desaparecerá logo que o reconheçamos como produto da mente, porque os produtos da mente, assim que tomam forma material, obedecem à lei da matéria. É óbvio que vivemos exatamente o tipo de mundo que nós criamos e merecemos. O remédio não é escapar do mundo, mas mudar o nosso pensamento. É assim, faltou aqui dizer que o que causa essas percepções em nós, né, para que nós tenhamos essas percepções de forma tão rígida a ponto de nós falarmos de objetos exteriores a nós, né, como se eles tivessem um conteúdo absoluto, como se eles tivessem uma substancialidade, tem que ser uma fonte poderosa que contenha as formas dessas percepções. E aquilo que interage conosco tem que ter uma natureza similar à nossa mente. Aquilo que é similar à mente é somente uma outra mente. Então tem que ter uma mente, exatamente como o Buda falou, uma mente perene, perfeita. E essa mente é que vai fazer com que as percepções surjam. Eu vou mais por essa linha. Então, eu não acho muito diferente do que o cara falou, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, ele pode ter sido um pouco enviesado, mas eu acho que ele definiu bem essa parte do que, tipo assim, o eu é meio que ilusório, porque o eu de agora não é o eu de daqui 2 segundos, enfim. Tipo, tudo isso, a gente se transforma a todos os momentos, né? Pô, pra mim ficou claro. Tá? Eu queria falar com você, cara, sobre essa questão dos renascimentos, tá? Porque assim, eu já falei com budistas que me disseram que eles acreditam na reencarnação. Ouvindo relatos de ex-budistas e até mesmo de budistas também no YouTube, eu verifiquei que na verdade não é bem assim. O que o budismo oficial parece ensinar é que existe uma espécie de herança espiritual, assim como nós temos assim uma carga genética que vem dos nossos antepassados, que nos faz ter características físicas e deformidades, doenças, eventualmente, nós carregaríamos um karma que não seria produzido por nós, porque nós não existíamos antes do nascimento, mas nós somos um resultado de pessoas que praticaram ações boas ou ruins que geraram heranças que serão carregadas futuramente por outras pessoas que não estão necessariamente na linha genealógica dessa pessoa, não é algo físico, biológico, mas é algo que vai simplesmente passar de um indivíduo para o outro. Então, alguém lá em 1970 cometeu um assassinato. Aí eu nasci, eu herdei essa dívida que essa pessoa tinha. Então eu vou pagar hoje, mas não é que eu estou sendo castigado. Simplesmente é uma relação de causa e efeito. Por algum motivo eu estou sofrendo isso que essa pessoa passou. Eu entendi isso, tá? É, É, então, se for isso, inclusive, tipo, realmente eu não. Cara, eu entendo a lógica, mas, puta, é difícil acreditar nisso, tá ligado? Tipo, que você não tem controle sobre isso. Tipo, beleza, o seu antepassado de milênios atrás fez uma porrada de coisa e, como consequência, eu sofro hoje. Cara, não sei, tá ligado? Eu acho incompleto a teoria, no caso. ah, tá. Porque por ele falar de renascimento, o que, que é renascer? É nascer de novo. Sim, mas esse renascimento eu interpreto como, por exemplo, ele
É que é o que eu falei, o renascimento é o despertar da consciência, tá ligado? Tipo assim, você, o seu, que morre? Alguma coisa morre em você e alguma coisa nasce, que eu acho que é a consciência, mas o que morre, eu não sei se o corpo não morre. Então, as ideias, será? Tipo, as ideias, a ideia sobre a vida, sobre as coisas que morrem, o que você acha? Eu queria entender exatamente a visão budista, porque se a gente olha no espiritismo, está muito bem explicado. Eles falam que o espírito é uma energia que está no invólucro, que é o perispírito. O perispírito tem a forma do último corpo no qual ele esteve alojado. Com o desencarne, que nós chamamos de morte, o perispírito ele se desliga, mas ele continua com as experiências que esse espírito teve dentro dele. E aí esse espírito vai escolher futuramente onde ele vai nascer para poder evoluir pelo próprio aprendizado prático. Ele vai ter que passar por experiências que o corrijam nos erros que ele passou. Então, é uma lógica muito clara. E no budismo eu não vejo isso, porque quando ele fala de renascimento como oposto à morte, eu entendo que é exatamente um ciclo de reencarnações, como se fosse a mesma pessoa passando por variadas vidas. Mas não, pelo que eu já conversei com certas pessoas e pelo que eu vi de relatos, não existe o indivíduo após a morte. Ele se desfaz, mas as experiências que ele passou serão transmigradas para uma outra pessoa. Isso que eu não consigo compreender, assim, qual que é a lógica disso? Porque como o budismo ele tenta dar uma explicação que justifique de certo modo, talvez, né, o sofrimento no mundo, aí ele vai dizer, não, você está passando isso agora, mesmo contra a sua vontade, mesmo sem você ter escolhido isso, né, mas isso é necessário porque, né, em outra vida aconteceu isso, isso e aquilo, beleza, mas para que tenha uma relação assim de justificativa mesmo, pelo menos no nível individual, a pessoa tem que entender que ela passou por isso lá atrás e, como consequência, ela tem que passar agora por esse sofrimento, talvez como uma reprimenda ou como um castigo, como um aprendizado, né, para que ela evolua espiritualmente futuramente para poder progredir para outro plano. Mas não, no budismo, pelo que eu entendo, não tem essa ideia de aprendizado contínuo por variadas vidas. É uma vida só de cada indivíduo e as experiências dele vão ser passadas para outros indivíduos. Então eu queria alguém que pudesse me explicar isso. Cara, eu tenho a mesma concordância. Porque, tipo assim, eu não acho também que o budismo tá ligado às vidas próximas e futuras, tipo sua, tá ligado? Ou reencarnação, que é o que a gente tá falando. Tipo, também não consigo ir nesse lado. Eu acho que é realmente, cara, acho que não tem nada de divino nisso. É só uma consciência muito elevada, tá ligado? Você frequenta templo budista, reuniões, alguma coisa assim? Não, eu só tô lendo o livro, né? Os oito aspectos do budismo. Porque, tipo, me pareceu uma alternativa muito bom pra paz, tá ligado? Tipo, o budismo, ele realmente ele prega muito a paz, né?